A graça e a paz do Senhor Jesus. Através desse vídeo eu quero falar um pouco do meu testemunho. Vou tentar dar uma resumida, uma diminuída, porque são grandes coisas, né, que o Senhor tem feito. E é isso, eu vou tentar dar uma resumida. Então, se ficar um pouco longo o vídeo, vocês me perdoem. Então, meu nome é Flabiene, eu tenho 32 anos e eu comecei a conhecer Jesus com 12 para 13 anos de idade. Apesar de, desde muito pequena, eu sabia que existia um Deus que me amava, que cuidava de mim, mas eu não o conhecia. E assim, na verdade, eu tinha esperança, né, que esse Deus, ele entrasse na minha vida, que ele entrasse na minha casa e que ele mudasse a minha família. Isso assim, desde muito pequena, desde uns 5 anos de idade, né? Eu tenho algo que me marca muito, que eu lembro da minha mãe conversando com a vizinha e falando do meu pai, né? Meu pai era um homem muito custoso, dava trabalho, mulherengo, bebia, saía de casa, tipo, na sexta, voltava só na segunda, e minha mãe sofria muito com isso. E eu e minha irmã, vendo a minha mãe sofrer, a gente também sofria. E muitas vezes eu via minha mãe no quarto chorando e perguntando Deus por quê, assim, chorando, né, por causa do casamento, do que meu pai fazia com ela, de tantas traições e bebedeiras e maus tratos, assim. Ele era uma pessoa, um homem, assim, grosso, às vezes com ela, sem educação, e ela sofria muito com isso. E minha mãe sempre foi uma boa esposa, uma boa mãe. Na verdade, ela é aquela mulher, assim, exemplar, vamos dizer assim. E ela lutou muito, enfim. Então eu lembro de ver minha mãe às vezes desabafando com alguém. Eu acho que é vizinha, não sei, porque eu me lembro de ser na porta da minha casa. E eu olhava para o céu, eu era pequena, e eu olhava para o céu e eu falava assim, Senhor, será que eu nasci para sofrer? Será que a vida é assim? É só sofrer? A vida é essa? Que dia que vai melhorar? Que dia que vai ficar bom? Que dia que vai ser melhor? Que dia que eu vou ter alegria dentro da minha casa? Que dia? E eu ficava perguntando para Deus, porque apesar de não saber quem era Jesus, apesar de não saber quem era Deus, eu só sabia que era alguém supremo que estava lá no céu e cuidava de tudo, e era poderoso e fazia milagres, é poderoso e faz milagres. Mas mal eu sabia que ele estava me ouvindo. Ele estava me ouvindo, na verdade, por mais que eu achava que eu estava apenas desabafando, né, com um ser que eu não conhecia, mas eu não sabia que ele estava me ouvindo. Tanto Deus estava ouvindo que recentemente ele me lembrou disso, né? O Espírito Santo me lembrou disso. Eu não lembrava, porque não lembrava, a gente vai passando. É difícil a gente lembrar de coisas assim de quando a gente era pequeno. Mas um dia Deus me lembrou, ele falou assim, você lembra que você ficava falando assim comigo? E ele me lembrou. Então, assim, foi uma infância boa, porém, assim, uma infância que eu via essas situações dentro da minha casa e eu tinha um desejo muito forte no meu coração de que isso mudasse, de que isso fosse transformado. Então, eu fui crescendo, com 12 anos eu era uma criança, né, quase entrando na pré-adolescência, puberdade, que eu comecei a ter experiências espirituais, comecei a ter muita opressão, só que eu não entendia. Eu não conhecia a Bíblia, eu não sabia exatamente quem era Jesus. O Jesus que eu conhecia era aquele Jesus
que era aquele homem, na verdade, eu nem sabia que ele era Deus, mas era aquele homem que foi pregado na cruz e que eu morria de dó porque eu pensava, coitado, por que ele foi pregado na cruz se ele era santo? E só. Mas eu não entendia que ele era filho de Deus, eu não entendia que ele está vivo, eu não entendia que ele ia mudar a minha vida. Eu não entendia o quão poderoso ele é. E eu não entendia que a diferença que esse ato da cruz ia fazer na vida de muitas pessoas. Então, era uma vida cheia de opressão, com 12 anos de idade, era uma criança que via vultos, que via imagens assim de demônios mesmo, ouvia gritos, muitos gritos espirituais. Então, eu comecei a contar essas coisas para minha mãe, que estava acontecendo comigo. E um dia ela conversando com uma amiga dela, né, falando que estava difícil a situação, cada vez pior, que eu escutava gritos e tinha visões de vultos. E essa amiga da minha mãe falou, leva ela na igreja e tal, porque lá o pastor vai orar por ela, vai passar por uma libertação e isso vai acabar. Minha mãe me levou, mas assim, eu tinha 12 anos. Mas assim, eu realmente confesso que eu fechei meu coração. Pra mim, aquele povo tava tudo doido. E o pastor pôs a mão na minha cabeça pra orar e eu pensei, povo doido, começou a gritar e eu não entendi nada. E eu fechei meu coração, fui embora e nada aconteceu. Até que uma tia minha, irmã do meu pai, começou a frequentar uma igreja evangélica, e a vida dela começou a ser transformada. Ela começou a sentir o Espírito Santo, ela começou a entender que era Jesus, e ela sentiu uma necessidade, né? Quando a gente conhece Jesus, a gente sente a necessidade de realmente fazer o ID, né? De levar o Evangelho, pregar o Evangelho a toda criatura, assim como Jesus deixou, né, um mandamento pra gente. Minha tia sentiu essa necessidade e ela começou a levar eu, minha irmã, e apresentou Jesus para minha mãe. Nessa época, meu pai e minha mãe haviam se separado, né? No decorrer do tempo, quando eu tinha 9 para 10 anos, a minha mãe não suportou tanta traição, tanto adultério, bebedeira e bagunça da parte do meu pai, e farra, muito custoso. Minha mãe não aguentou e acabou separando, pedindo a separação, o divórcio. E desde então, aí quando eu já, com essa idade, com 13 anos que minha tia começou a ir pra igreja, levou a gente, meu pai e minha mãe já estavam separados e assim, gente, como que eu explico? Era uma sensação de alívio, na verdade, quando os dois, eu tinha uma sensação de alívio, porque minha mãe continuava sofrendo, né, porque os dois separaram, ela ainda gostava dele e tudo, e minha mãe continuava sofrendo por ele, porém era diferente, era como se ela tivesse uma nova oportunidade de tentar ser feliz de novo. Então, nessa época, a gente conheceu Jesus, né? Eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe, mesmo separada do meu pai, os dois continuaram a se encontrar. Eu tive uma outra irmã com o mesmo pai, que horror, mas eu tive uma outra irmã com o mesmo pai. Ela nasceu, eu tinha 13 anos. E a gente começou a ir pra igreja, a gente conheceu Jesus e eu batizei. E é engraçado, gente, que eu falo que hoje em dia, na verdade, eu entendo que naquela época
eu não me converti. Na verdade, eu me convenci. Eu me convenci de quem era Jesus. Eu lia, ouvia a palavra, ouvia falar de Jesus, via os milagres que ele fazia, porém eu não converti, eu não fui liberta. Eu falo que eu não, hoje em dia eu entendo que eu não fui liberta naquela época. E, gente, a libertação para uma conversão verdadeira e genuína é muito importante. É muito importante. Então, assim, Cristo é a libertação. Cristo veio para nos libertar. A libertação faz parte do processo. Eu vejo muitas pessoas que não aceitam a libertação. Por quê? É difícil aceitar a libertação. Por quê? Primeiro, tem o preconceito. Muita gente tem preconceito em relação à libertação. Até pelo fato daquela coisa de manifestar e ficar com vergonha. Mas, gente, vai por mim. Quando a pessoa é verdadeiramente liberta, não existe vergonha. Pelo contrário, existe a palavra libertação, liberdade. Eu falo que quando eu fui verdadeiramente liberta, a sensação que eu tinha é que eu iria voar. É como se eu pudesse voar. Nada mais me segurava, nada mais me prendia. E muitas vezes as pessoas são roubadas, né, pela falta de libertação. E, igual eu falei, a libertação dói. A libertação dói literalmente na carne. Dói mesmo, assim. Não tô dizendo só espiritualmente, emocionalmente, não. É na carne mesmo, gente. Quem já passou por libertação sabe que parece que passa um trator em cima de você. Só que depois você sente uma leveza, uma paz, uma tranquilidade muito grande. E muitas vezes, às vezes até por vergonha mesmo, por desleixo, nessa fase dos 13 anos, dos 14, na verdade, assim, gente, eu entendo que eu não queria ser liberta. Por receio, por vergonha, por que vão pensar de mim. Então, o que aconteceu? Eu vivi uma vida dos 13 até uns 16, 17 anos, que foi quando eu afastei. Eu afastei dos caminhos do Senhor de vez e fui pro mundo. Então, assim, eu vivia um cristianismo assim. Sabe aquela pessoa que na igreja ela é uma coisa, fora da igreja ela é outra? Só que, na verdade, gente, essas pessoas, na maioria das vezes, ela engana ela mesma. Quem tá ao redor, o pastor dela, o líder dela, provavelmente ele não tá sendo enganado. Ela engana ela mesma. E é assim, é engraçado, porque eu achava que aquilo ali era o suficiente, né? Eu não entendia que Deus tinha muito mais, né? Que Deus tinha muito mais que sentir aquela sensação boa na hora do louvor. Deus era muito mais que isso, né? Deus é transformar. Jesus, Deus, que eu falo Deus, Jesus, o Espírito Santo, é a Trindade, né? Ele é, gente, é milagre, ele é tudo. Ele pode tudo, ele faz tudo. E eu me contentava com apenas aquele momento ali gostoso na hora do louvor, aquela paz, aquela sensação, que você sai aliviada da igreja, sem tirar como se tivesse tirado aquele fardo das suas costas. Mas na hora de você viver o cristianismo, eu vivia só o que me interessava, só a parte que me interessava. Então, o tempo foi passando e com 17 anos, uma amiga da escola passou por mim e falou assim: tô indo comemorar meu aniversário. Não, minto, na verdade, corrigindo. Ela passou por mim, por uma coincidência, e ela falou assim: tô indo no aniversário do meu namorado. Vai ser uma festa muito boa, vamos, vai ser divertido, vai ser maravilhoso. E eu falei:
eu já tô com 17 anos de idade, eu vou pedir pra minha mãe, acho que a minha mãe vai deixar eu ir. E fui pedir pra minha mãe, ela conversou com a minha mãe, alegando que me deixava em casa até tal horário, e minha mãe acabou deixando. Porque, assim, a gente pintou essa festa como se fosse, assim, algo bem, assim, reservado, bem tranquilo. Só que chegando lá, na verdade, eu fui pra casa dela, que da casa dela, o namorado dela ia buscar a gente. E eu cheguei na casa dela, eu lembro que eu tava, tipo, com uma baby look, uma calça jeans, um tênis All Star. E eu gostava de usar meu cabelo trançado. E eu não passava praticamente, assim, nada de maquiagem. Salto, eu nunca tinha usado. E ela falou assim, nossa, mas você vai assim? E eu falei, vou. Aí ela falou, não, calma que eu vou te arrumar. E ela foi, me colocou uma saia bem curta, um salto, uma blusa bem decotada, soltou meu cabelo, já arrumou meu cabelo, me passou uma maquiagem e me emprestou uma bolsa dela e tal. Eu fiquei toda emperequetada, vamos dizer assim. Fui pra essa festa, chegando lá, era uma festa que tinha jogo de luzes, tinha fumaça, tinha banda, tinha DJ. Era uma festa que era open bar, né? Tinha vodka, cerveja. Gente, era bem assim, nada a ver do que eu tava esperando. Pra falar a verdade, era algo assim, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu ainda não tinha experimentado aquele tipo de festa. E assim, gente, eu fiquei olhando aqui e falando assim, nossa, como que eu não conheço isso? Quanta coisa que eu não conheço. Quero começar a conhecer tudo isso agora e pessoas, muita gente diferente, gente nova. E eu, nossa, quantas pessoas, né? E aquilo ali me deslumbrou. E aquilo ali foi minha queda. A partir dali eu realmente deixei assim, como se eu tivesse falado assim, Jesus, espera aí um pouquinho que eu vou curtir a vida. Ai, deu vontade de chorar. E era como se eu tivesse pegado Jesus e colocado ele numa caixa. E falado assim, espera aí que eu volto em breve. Em minha vida, gente, aí eu comecei a sair, comecei a beber bebida alcoólica. E minha vida, ela, assim, eu me afundei, na verdade. Eu comecei a sair tanto a festas que eu já nem me reconhecia mais, eu já nem sabia mais quem eu era. Eu já tinha praticamente perdido totalmente a minha essência, a essência que eu tinha buscado em Cristo. E é como se eu estivesse cada vez me afundando mais. Aí eu tive vários relacionamentos frustrados, namoros que foram totalmente, assim, frustrado mesmo, que Satanás, assim, entrou e me detonou e acabou comigo. Eu falo que Satanás, ele, tipo, eu dei essa brecha, ele entrou na minha vida, principalmente em relacionamento, e ele assim, todos os relacionamentos que eu tinha era de muito sofrimento, de muita dor, relacionamento sempre muito abusivo. Quando não era da parte da pessoa, pra mim era eu pra pessoa. E eu fui me desgastando, me acabando e perdendo cada vez mais, assim, a esperança. Até que, uma época,
eu comecei a ter, um detalhe. Meu pai, na época que eu fui pro mundo, com 17 anos, meu pai começou a ir pra igreja. A minha mãe já ia, meu pai começou a ir, ele conheceu uma mulher que hoje é a esposa dele. Ela começou a apresentar Jesus para ele. E na fase que eu fui pro mundo, meu pai começou a ir pra igreja. E aí quando eu tava com uns... Gente, eu vou falar a idade, mas é mais ou menos, eu não tenho certeza. Quando eu estava mais ou menos com uns 23, 24 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. E meu pai começou a falar... Eu via a minha vida, a vida do meu pai, né? O testemunho do meu pai, a conversão do meu pai. E eu vendo como meu pai tinha mudado da água para o vinho. E meu pai, ele é aquele cristão que, glória a Deus por isso, ele fala de Jesus o tempo todo. Se você for conversar com ele, qualquer assunto, ele vai falar de Jesus. Você vai conversar com ele e ele vai falar coisas para você dentro da Bíblia. E eu fui voltando, querendo de volta aquela essência, através da vida do meu pai, né? E tudo que eu conversava com ele falava, filha, é porque tá faltando Jesus aí. E meu pai tinha uma célula no trabalho, era toda quarta-feira de manhã. Ele fazia uma célula lá no trabalho e eu participava dessa célula, mesmo toda enraizada no pecado, na sujeira, na imundiça que Satanás tinha me envolvido. Eu participava daquela célula e eu tinha uma esperança tão grande no meu coração que Jesus um dia me resgatasse. Que um dia Jesus me resgatasse do que eu estava vivendo. E eu comecei a orar, a pedir para Deus, para Ele me resgatar. Até que um dia eu fui num encontro com Deus. E ali eu comecei a ser liberta, transformada. E eu falei, Senhor, eu nunca mais quero sair da Tua presença, nunca mais eu quero abandonar a Tua presença. E me ajuda, me ajuda. E Deus fez grandes coisas na minha vida nesse tempo. Foi um tempo que eu realmente, assim, eu me entreguei, eu busquei, sabe? Tudo que falava assim, tem curso de tal coisa, eu fazia. Hoje é participando de todos os cultos. Mas mesmo assim, eu caí novamente. A luta era muito grande. Eu sei que vai ter pessoas que vai falar assim, nossa, mas como que essa menina caiu de novo? Como que essa mulher caiu de novo? Não é possível, tem gente que julga muito. Tem gente que julga muito, sabe? Eu mesma escutei na minha cara mesmo, a pessoa fala, não, mas que é isso? Isso é loucura. Como é que você conhece Jesus? Como é que você é batizada? Como que você tem experiências com Jesus e afasta da presença de Deus? Não, isso não existe, tal. Gente, às vezes tem pessoas que têm uma luta tão grande espiritual. Então a gente não pode julgar a luta do seu irmão com a sua. Você não pode querer comparar o seu irmão com você, porque cada um sabe a dor, a luta que passa. E realmente, assim, não tô querendo me defender nem nada, mas a luta era grande, sabe? O espiritual ali era muito pesado. A raiz ali, né, do pecado era muito forte. E sem contar nas maldições hereditárias, gente, é muita coisa. Então, por isso que eu falo que a libertação ela é muito importante para uma pessoa conseguir ficar firme nos caminhos do Senhor.
para ela realmente converter, para ela não apenas convencer, porque, gente, entender Jesus, conhecer Jesus é maravilhoso, é lindo, mas converter ao cristianismo, viver, precisa de libertação, né? Então, eu acabei voltando para o mundo. E Satanás, gente, ele não judiou de mim, não. Eu falo que ele me espolou, ele me arrebentou, ele me... Sabe, ele me... É como se ele tivesse me jogado no chão assim, colocado debaixo do pé dele, me esfregado no chão até... Sabe, quando você vai esfolando assim, que você pisa no insetinho, você vai esfolando ele? Como se fosse isso, é como se ele tivesse feito isso comigo. Dessa vez, foi assim, foi cruel. Sofri bastante, me afundei mais e 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 mais. Eu vou contar essa parte pra vocês depois. Eu vou deixar pra falar depois, porque é algo muito pesado, são coisas pesadas. E eu quero, na verdade, contar, assim, o que Jesus fez. Então, eu quero chegar logo lá. Mas no decorrer dos vídeos que eu for postando, eu vou comentar tudo direitinho. O nível, né, que eu cheguei de... Infelizmente, de onde Satanás me levou. E nesse tempo que eu fiquei no mundo e... um detalhe que eu quero falar, porque às vezes as pessoas que estão indo pro mundo, tipo assim, eu não sou a única, eu não sou a primeira e nem vou ser a última pessoa que... E também nem fui a última pessoa que estava nos caminhos e acabou se afastando, filho pródigo, ovelha perdida. Então eu não sou a primeira, não vou ser a última. Não fui a última, tanto é que, né, na própria palavra já tinha... O Senhor já deixou, né, na própria palavra de exemplo, né? A ovelha perdida, o filho pródigo. Então, assim, quando eu fui pro mundo, quando eu voltei, né? Gente, acredita por mim, Satanás, ele é tão habilidoso, ele é tão articulado para levar, para trazer a pessoa de volta pro caminho dele, que ele se fantasia, ele coloca situações. Eu falo que ele é como se ele jogasse purpurina em tudo. É como se ele mascarasse tudo com purpurina. Como se ele jogasse um pano, sabe aquele pano brilhoso? E por detrás daquele pano brilhoso você não sabe a cilada que você tá caindo, o buraco, o poço que você tá caindo, aonde você vai cair. Então, toda ovelha perdida e todo filho pródigo, ele sai do caminho, ele sai do trilho, porque ele acha que tem algo ali interessante para ele. Ele é iludido, realmente iludido por Satanás. E entra tipo como se fosse uma cegueira espiritual, é como se Satanás te cegasse. Por isso que eu falo que é muito importante a total libertação, gente. Foca muito na libertação, porque eu não era liberta. Porque eu fui realmente cegada, né? Eu fiquei cega. E a cegueira, ela é o quê? Ela é uma forma de pessoa não liberta. A cegueira é uma forma de cativeiro, né? Por isso que eu falo, quando a pessoa é totalmente liberta, é diferente. Às vezes, a gente vai ver pessoas que tá há 20 anos na igreja, vou chutar aí 20 anos, e vive aquela vida mascarada. Na igreja ela é uma coisa, fora da igreja ela é outra. Gente, essa pessoa, você pode ter certeza que ela não foi totalmente liberta. Por isso que é importante a pessoa ser totalmente liberta. Vocês vão entender por que eu tô falando tanto da libertação. Porque eu entendi isso agora. Então eu fui totalmente assim, estava totalmente cega, totalmente iludida, né? E fui pro mundo. E lá
sabe, Satanás acabou comigo e tal. Até que um dia eu falei assim, Senhor, eu não quero mais isso pra minha vida. Não quero isso mais pra minha vida. Não aguento isso mais, tô cansada. E o Senhor tocou no meu coração de fazer um jejum. Porque eu sabia o poder que o jejum e a oração têm. E eu fiz 2 anos de jejum e de oração. Sendo que 1 ano eu jejuei. Eu jejuei todos os dias na parte da manhã. Eu não tinha café da manhã. Às vezes eu ia viajar, as pessoas iam tomar café da manhã e eu não tomava. Às vezes eu dormia na casa de uma amiga, vem, tem café da manhã. Eu não tomava. E detalhe, eu não contei pra ninguém. Porque eu pensava assim, gente, se eu contar isso pra alguém, que uma pessoa que bebe, fuma, usa droga, tá fazendo jejum, vai me chamar de louca. Vão me chamar de louca. Você é louca? Você não... Pecadora aí desse tanto, tá fazendo jejum, você acha que isso vai adiantar? E adiantou. Então, com 2 anos de jejum, eu fui abençoada, conheci meu marido. E detalhe, meu marido não era cristão, né? Eu, na verdade, conheci meu marido, ele tava, tipo, na mesma situação que eu, na mesminha. Só que ele tinha algo no coração dele que era algo que eu também tinha. Um desejo muito grande de uma vida diferente, de ser transformado. De ser transformado. Ele tinha a mesma coisa que eu no coração. Só que meu marido ainda tinha um detalhe. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia, ele não tinha experiência nenhuma com Jesus. E eu comecei a falar de Jesus pra ele. E foi entrando no coração dele. E foi muito rápido a conversão dele. O marido foi daquelas pessoas assim que se converte muito rápido, sabe? E a gente começou a ir pra igreja. A gente foi muito bem recebido, né? Nós nos casamos, né? Hoje eu estou grávida, 5 meses. Ele é um homem muito abençoado, ele é um marido que eu sempre sonhei. É um homem íntegro, honesto, um homem de Deus. Me respeita, me ama. Ele falta adivinhar o que eu quero. Eu fui muito abençoada, muito abençoada. E assim, aproveitando que eu tô falando dele, vocês lembram do jejum de 2 anos, né, que eu acabei de falar? Esse jejum era ligado também em relação ao meu marido. Era um jejum também voltado para a vida do meu marido, porque eu sabia que Deus tinha um marido para mim, eu sabia que ele tinha uma família para mim, eu sabia de tudo isso, né? E eu falava, Deus, então eu quero um homem do Senhor, eu quero e do jeitinho, gente, que eu orava e que eu pedia para Deus, assim o Senhor me deu. Então, quando você escuta essas pessoas falando que oram, né, pelo marido, pela esposa, antes de casar, antes até mesmo de conhecer, acreditem que, gente, é muito real e vale muito a pena. Vale muito mesmo. E eu passei por vários processos de libertação, vários. Eu vou até vir em vídeos separados falar disso, que foram experiências fortíssimas na área de libertação. Mas eu falava pra Deus, Deus, limpa tudo, tira tudo, eu não quero que sobra nada, por mais que doa, por mais que é cansativo, por mais que é pesado ali, aquela coisa da libertação para quem tá, tanto para quem tá orando, tanto para quem tá passando, é algo muito pesado, porque é luta, é batalha, é guerra. Mas eu sempre falava e eu sempre abria jejum para isso, para ser liberta, para Deus fazer tudo, para Deus fazer por completo, para que não restasse nada. E assim Deus fez.
E Deus, ele é assim. O que você pede pra ele, sendo de acordo com a vontade dele, você pode ter certeza que ele vai fazer. E assim Deus fez. E, gente, é por isso que eu falei tanto da libertação. Por que que é importante? Porque depois que eu passei pelo processo, por vários processos de libertação, eu creio que eu fiquei 1 ano e meio, por aí, mais ou menos, num processo de libertação, porque não era tudo de uma vez. Era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, conforme o Senhor via que eu aguentava mais, Ele me libertava mais. Então, assim, é algo que você tem que realmente buscar. E eu tive várias formas de libertação. Tive forma de libertação da imposição de mão na cabeça, expulsar o demônio. Tive forma de libertação lendo a Bíblia, a palavra liberta. A palavra liberta de qualquer situação. Até a pessoa que está lá impondo a mão para expulsar um demônio da vida da outra, ela tem que estar dentro da palavra. Então, assim, a libertação ela é importantíssima. E eu entendi que depois que eu fui totalmente liberta, ficou mais fácil de caminhar, ficou mais fácil de enxergar, de ver. Até os dons espirituais, né, começaram a se manifestar, começaram a aparecer, a desenvolver. É isso que eu quero deixar, né, em relação ao meu testemunho. Quero deixar um recado para vocês. E quem tem tentado ou voltar para Jesus, quem um dia já esteve na presença de Deus e hoje não se encontra mais na presença de Deus, ou para quem às vezes ainda não conhece Jesus, não esteve nos caminhos do Senhor, mas quer uma vida nova, quer uma vida diferente, sabe que Deus existe e quer mais do Senhor, quer conhecer mais dele, porque, gente, dentro de nós, no fundo, nós sabemos que Deus, Ele não nos criou apenas para jogar a gente aqui e pronto. Não, no fundo, a gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe que tem algo maior, que tem algo melhor. No fundo, nós sabemos que a vida não é só sofrer. A gente sabe que a gente não nasceu só para sofrer. É até assim, engraçado falar, mas não, tem algo muito mais além, né? A eternidade, o que Jesus veio fazer por nós aqui, a morte dele na cruz. Então não desista, é o meu conselho para vocês hoje, não desista, busque a Deus, tentem saber qual de todas as formas, como vocês podem se chegar a Ele. A minha forma foi jejum e oração, mas existem, na verdade, 3 formas, que é jejum, Bíblia, jejum e oração. São essas 3 coisas. E assim tudo começa, sabe? Começa a transformação. E não desista, porque Jesus ele veio para isso, para nos libertar, para nos salvar, para nos curar, para nos sarar, para dar a vida eterna, para que a gente tenha vida em abundância. Foi para isso que Jesus veio. E Ele tem o poder de transformar todas as coisas, até mesmo a nossa vida que a gente não vê solução. Eu quero dar um beijo para vocês e pedir para vocês, curte o vídeo, comenta as experiências de vocês. E ai, sejas tu,